As 3 leis da robótica são: um robô não pode ferir uma pessoa, deve obedecer às ordens dos humanos e devem proteger a própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Parece que o Dr. Eldon Tyrell, da Tyrell Corporation, esqueceu delas ao criar os seus robôs Nexus 6. A revolta das máquinas contra seres humanos é um tema recorrente na literatura e no cinema e fascina amantes da ficção científica desde Frankenstein, que não era sobre um robô, mas era sobre uma criatura que se rebela contra o seu criador. No Cine Quinto de hoje falaremos sobre Blade Runner 2049, a sequência do clássico de Ridley Scott que inaugurou o gênero cyberpunk no cinema. Dirigido por Denis Villeneuve, o mesmo de Duna, esse filme que, assim como seu antecessor, foi uma decepção nas bilheterias, começa a ganhar adeptos e fãs. Roda a vinheta! Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, beleza? A história de Blade Runner 2049 começa em 2049, 30 anos depois dos eventos do primeiro filme. Não é necessário assistir o anterior, mas a experiência melhora muito. O primeiro filme se passa em 2019, num ambiente futurista e distópico. A gente tem que lembrar que o filme original é de 1982, então 2019 parecia um futuro bem distante. Eu nasci em 79, para mim, nos anos 90, quando a gente falava do ano 2000 já parecia distante. Ano 2000 parecia o futuro do futuro, imagina 2019, em 1982. Bom, para resumir a história, o Rick Deckard é um caçador de androides, né, que é o Harrison Ford, faz o papel dele, e os androides são chamados replicantes. Os replicantes, eles trabalham em outros planetas, isso é o primeiro filme, tá? Tô contando primeiro só pra dar uma... E eles trabalham em outros planetas e são proibidos de vir pra Terra porque em algum tempo eles começaram a criar emoções, tomar consciência, então as pessoas começaram a ter medo que eles se revoltassem, né, era o que estava começando a acontecer. Então eles tinham uma vida útil só de 4 anos e a partir dessa vida útil eles faleciam, né? Se é que robô pode falecer. Alguns deles voltaram para a Terra para conseguir falar com o seu criador, que é o Tyrell, da Tyrell Corporation, e conseguir mais sobrevida, né? Para eles conseguirem viver por mais tempo. E é por isso que eles chamam o Harrison Ford, né? Que é o Deckard, para capturar esses caras. Bom, depois de umas reviravoltas, ele conhece uma outra androide que se chama Rachel, que não sabe que é androide, que com o tempo ela vai descobrir. E a gente também descobre o seu antagonista real. Na verdade, eu falei que no começo que o antagonista era o Tyrell, porque é ele que constrói os androides. Mas na verdade, o verdadeiro antagonista então é o Roy, que é um Roy Batty, que é o nome inteiro dele, e ele é um dos androides que quer viver mais, e ele vai atrás do seu criador para conseguir mais. E quem vai tentar matá-lo é o próprio Deckard, que no final, aí eu vou dar um mega spoiler, quem quiser assistir, assiste antes, a gente descobre que ele pode ser também um androide. Até hoje tem discussões acaloradas sobre isso, ninguém sabe se ele é um androide ou não é. E isso é uma das coisas interessantes do filme, é mais ou menos que nem o Machado de Assis com o Bentinho e a Capitu, né? Então você não sabe direito, você pode ver de um jeito ou de outro. Na minha opinião, eu acho que tem indícios o suficiente para saber que ele é um androide, pelo menos na versão que eu vi, tem várias versões do filme. Só que no filme 2, que aí sim a gente vai falar dele, em 2049, 30 anos depois, o mundo está caótico, ele já era meio distópico, mas agora ele está realmente caótico, a natureza está completamente devastada, a empresa Tyrell, que fazia os androides, ela é extinta, e uma nova empresa, a Wallace Corporation, acaba sendo quem faz os androides. E agora os androides eles são um pouco mais dóceis, vamos dizer assim, e não tão violentos, e eles trabalham também como escravos, vamos dizer assim também, porque robô não pode ser escravizado, é um robô. Mas enfim, esse tipo de linguagem é uma coisa que a gente vai até discutir mais pra frente, porque é um dos problemas colocados no filme. Então eles trabalham fora do planeta, e alguns dos replicantes antigos, que ainda estão vivos ali, eles têm que ser eliminados porque eles estão conseguindo essa consciência e tal. É meio que um furo de roteiro, porque se eles viviam só 4 anos, como é que tem alguns que ficam até mais? Enfim, provavelmente aconteceu alguma outra coisa no meio do caminho e eles ficaram vivendo mais. Isso aí dá pra passar. Bom, e o cara que é contratado pra matar esses robôs antigos, esses replicantes antigos, é um outro replicante, só que do modelo Nexus 9, não Nexus 6, como os antigos. É um androide chamado K, a gente descobre, que é o Ryan Gosling, é o Ken, né? Engraçado que ele chama K, né?
Será? Ele trabalha para a polícia de Los Angeles fazendo exatamente isso, indo atrás dos replicantes antigos que eram violentos e tal. E quando ele vai numa das suas missões, ele mata um androide, e o androide fala que viu um milagre e que você nunca viu um milagre, por isso que você não sabe o que é a verdadeira natureza humana, androide, não sei o quê. Ah, engraçado, isso tem um negócio interessante, que o cara é um fazendeiro, e lá eles plantam o quê? Plantam... Tudo nesse filme é aspas. Eles plantam vermes, as pessoas se alimentam de vermes, de insetos. Qualquer relação com a realidade é pura coincidência. Ele encontra enterrado, depois de matar o cara, o outro replicante, ele encontra enterrado uma ossada de uma mulher que morreu no parto. Só que eles, para o espanto nosso e deles, essa mulher era um replicante. E replicante não podia se reproduzir, né? Não existia isso. Então, eles ficam chocados e descobrem que ela perdeu o filho no parto e que esse filho está por aí em algum lugar. E por isso vira um problema, porque se os replicantes começam a se multiplicar, né, a se reproduzir, aí isso pode gerar uma guerra entre replicantes e humanos, porque se eles não precisam mais dos humanos para se reproduzirem, para viverem, né, e tudo, eles não podem querer matar os humanos, enfim, essa é a preocupação. Então ela pede para o replicante novo, que é o K, para ir atrás dessas pistas e acabar com tudo e matar o menino lá, achar o menino e matar, e acabar com essa história. Bom, aí por uma série de fatores, o próprio K desconfia que ele seria essa criança que teria nascido nesse evento. E aí ele começa a ir contra os pedidos de sua chefe, inclusive porque, né, se ele acha que é ele mesmo, não vai matar a si mesmo. E ele vai investigar o caso para descobrir quem é essa mulher, quem é a mãe e o pai dele, né? A mãe e o pai replicante. Pra chefe dele, que é uma humana, né? A chefe dele é humana, e ela é da polícia de Los Angeles. Ela diz uma coisa muito interessante nessa hora. Eu não sei se é ela ou ele, né? Quem que fala isso? Bom, depois no filme você vê, não importa. Dizem assim, nascer é ter uma alma. Ou seja, se alguém nasceu, ele tem uma alma. O que também faz sentido, entre aspas, nesse caso aí, é uma coisa que a gente pode discutir mais pra frente. Nós, espectadores, também achamos que ele é o escolhido, vamos dizer assim, né? Porque ele é uma espécie de... É que nem o Neo no Matrix, né? Uma espécie de escolhido que vai mudar toda a história da humanidade com esse evento. Acontece que a Wallace Corporation também tem interesse no caso, ela descobre que eles descobriram isso, porque o dono, que é o Wallace, ele quer a tecnologia de reprodução de androides, de replicantes, que ele quer replicar os replicantes, porque ele teria mais escravos para trabalhar pelo mundo. Ele é um cara super que só pensa nisso, é muito mal, tal, e ele quer espalhar mais escravos para ter mais grana, enfim, ele quer essa tecnologia que o Tyrell tinha, que é o da corporação antiga, e que foi perdida por causa de um grande blackout. Então essa tecnologia foi perdida, os dados foram perdidos e o próprio Tyrell não existe mais, porque ele morre no primeiro filme. Contei mais um spoiler, mas tudo bem, problema de vocês. Aí o K descobre que a ossada pertence a Rachel, lembra da Rachel? É aquela que o antigo replicante do primeiro filme, que não sabemos se é replicante ou se não é, que é o Harrison Ford, se apaixona. Então ele descobre, na verdade, a gente descobre junto com ele, que o pai dele é o Harrison Ford, ou pelo menos a gente desconfia, e a mãe é a Rachel, são os dois do primeiro filme. Fica um questionamento assim, será que eles foram criados para isso? Será que é por isso que eles, nenhum nem o outro sabiam que eles eram replicantes antes de... porque os dois no primeiro filme descobrem depois que são replicantes, quer dizer, o cara ninguém sabe até hoje, mas teoricamente eles descobrem depois. E se esse plot tá certo, os dois se juntaram, ou ele é um híbrido humano-replicante, ou ele é filho de dois replicantes, o que é uma coisa incrível, né, nesse mundo. Bom, conversa vai, conversa vem, o K descobre o K é descoberto, na verdade, ele é seguido por um grupo de rebeldes que estavam esperando a oportunidade de achar o filho, o grande escolhido e não sei o quê. E nessa hora a gente fala, é ele, né? Eles vão falar pra ele que ele é o grande cara e nessa hora a gente acha que ali vai ser o grande ápice. Só que o K, quando vai conversar com a pessoa que meio que ficou com ele depois que a mãe morreu, ela diz, não, o bebê que nasceu ali era uma menina. Eu tenho certeza que era uma menina, você não é essa pessoa. E tem um detalhe, para os replicantes ficarem com uma cara mais humana, com uma coisa mais... sei lá qual é o motivo que eles fazem isso, mas eles colocam algumas memórias falsas na cabeça deles. Se você tem memórias verdadeiras, você não é um replicante.
E entre as coisas que fazem a gente desconfiar que ele é o escolhido, vamos dizer assim, tá uma memória a respeito de um cavalinho que ele descobriu que é uma memória verdadeira. Essa memória realmente aconteceu. Normalmente, para os replicantes, eles colocam memórias falsas, mas ele descobriu que essa memória dele é uma memória que realmente aconteceu. Então, quando ele vai conversar com a pessoa lá, com essa mulher revoltada lá, dos revoltosos, ela diz, não, essa memória não é sua, essa memória é de outra pessoa. E a gente descobre que uma menina, que a gente já conheceu no filme, que cria as memórias, é ela que é a tal escolhida, que é a filha dos replicantes. Bom, com isso, o K perde toda a esperança, tudo que ele tinha no mundo, né, era uma namorada holográfica e essa esperança de ser um cara diferente, de ser um cara mais do que ele é. E ali, nesse momento, ele descobre que ele não é ninguém. Só que mesmo assim, ele acha um sentido na vida dele, que é levar o pai para a filha. Na verdade, eles pedem para ele matar o pai, para o pai não ser torturado e não contar tudo, mas ele consegue dar os seus pulos lá e leva o pai para conhecer a filha. No final ele morre e dá a sua vida, se sacrifica por outro. Então, naquele momento, quando ele descobre que a vida dele não tem sentido, é quando ele faz a vida dele ter um sentido. Isso é muito interessante. Bom, essa é a história do filme, né? Agora, esses dois filmes são filmes muito interessantes, tanto o Blade Runner, o primeiro quanto o segundo, porque eles são filmes que tem muito que você pode extrair, tanto literalmente quanto metaforicamente, né? O filme, o segundo filme, né, o 2049, começa com um olho. A primeira cena do filme é um olho fechado que abre. E como disse Edgar Allan Poe, pelo que eu vi, Edgar Allan Poe, hoje em dia o Google engana, né? Mas enfim, o importante é a frase, né? Os olhos são a janela da alma. É até um clichê, né? E isso também tem na Bíblia, de uma forma indireta, que é Mateus 6, 22, 24, que diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, o olho é o reflexo da alma, né? Então, todos os filmes, tanto o primeiro quanto o segundo, o olho é um negócio fundamental. Os olhos dos replicantes são olhos vazios. Muitas vezes no primeiro ele tem aquela coisa do olho vermelho, sabe? De fotografia. O cara que é o Tyrell, que é o primeiro vilão lá, o primeiro cara que é seria o cientista maluco, né? Ele faz o papel clássico de cientista maluco. Ele usa um óculos fundo de garrafa enorme, ou seja, ele tem uma visão distorcida da realidade. Toda a questão dos olhos... para você descobrir se um cara é replicante ou não, porque eles não... Tinha uma hora que eles não sabiam direito quem é replicante e quem é humano, de tão parecido que eles eram. Eles usavam um aparelho, além de fazer algumas perguntas, que tinham um zoom, assim, que olhava os olhos. Então os olhos nos filmes, nesses dois filmes, eles são uma coisa super importante. Você tem que sempre olhar como que estão os olhos. A namorada holográfica do K, por exemplo, é holográfica o tempo todo, você sabe que ela é falsa, mas tem uma hora que a vilã lá, uma das vilãs, quebra o aparelho e ela meio que morre. E aí quando ele encontra de novo um holograma, tipo uma propaganda, que ela é uma espécie de boneca inflável, holográfica. Quando ele encontra uma propaganda dessa device aí, é uma mulher com o olho furado, assim, com o olho vazado. Você não vê alma ali, né? Então é muito interessante essa coisa que eles fazem com os olhos, né? Com os olhos. Então é muito interessante esse negócio que eles fazem com os olhos. Apesar de fazerem os mesmos questionamentos, tanto o primeiro filme quanto o segundo, tem gente que diz assim, não precisava do segundo porque o primeiro já faz os mesmos questionamentos. De certa forma tem uma razão aí. Só que acontece que o segundo dá uma aprofundada nesses questionamentos. E outra, eu acho que o legal de ter os dois filmes é que o primeiro, ele é um filme mais cult. O cara que gosta de um filme mais cabeça, assim, ele assiste o primeiro e vai gostar mais do que o segundo. O cara que tá menos acostumado, principalmente a molecada, consegue ver o segundo e se entreter e se deparar com os mesmos questionamentos. Então eu acho legal ter os dois, e eu acho que os dois são bacanas. Eu gostei muito de ver o primeiro e o segundo, e depois eu revi o primeiro para ver as diferenças e as coisas que são iguais. Eu acho que funciona muito bem. E agora estão fazendo o terceiro, que é o 2099. Então a Amazon vai lançar agora, né? Agora, sei lá quando, mas já está produzindo com a produção do
Ridley Scott, que foi quem dirigiu o primeiro filme, então pode ser que seja bem interessante. Bom, em termos visuais, os dois filmes são sensacionais. O primeiro filme inaugurou a era cyberpunk, né, tipo um gênero praticamente, e ele tem elementos meio de filme noir, assim, que é uma coisa meio de detetive. Os dois são filmes de detetive, de certa forma, né? Então ele tem esse elemento meio escuro, meio deprê, assim. Só que são impressionantes, tanto do primeiro quanto do 2049, porque eles usam muito os tais practical effects, os efeitos práticos, que não tem 3D. E isso faz muita diferença, você vê na textura do filme, principalmente 2049, cara, como faz diferença você não usar 3D e usar maquete, eu não sei como é que eles fizeram, eu acho que a maioria é maquete. Tem alguma coisa que faz diferença. A trilha sonora também nos dois filmes é muito boa. A primeira é do Vangelis. Eu não era muito fã do Vangelis, principalmente há um tempo atrás, quando os anos 80 ainda estavam frescos na nossa memória, e era meio chato, aquela coisa de sintetizador e tal. Mas olhando em retrospecto hoje, a trilha do primeiro, ela é muito adequada ao filme, assim, ela é perfeita pro filme e é uma baita trilha. Tanto é que o segundo, o Hans Zimmer é que fez a trilha, a primeira é do Vangelis e a segunda é o Hans Zimmer que faz, meio que na praia do Vangelis, de propósito, ele meio que imita, vamos dizer, só que ele não tem a mesma verve, porque, cara, a linguagem praticamente foi inventada pelo Vangelis ali em filme. Ele fez Carruagem de Fogo e o Blade Runner e, cara, você vê uma diferença, assim, da trilha, apesar da trilha do segundo ser ótima, tá? É uma baita trilha. Mas no primeiro ele tem uma personalidade ali que é diferente. Tem uma certa micro-lacração no sentido de que tem esse negócio de é tudo lixo, o mundo vai acabar, mas distopia é isso aí mesmo, né? Distopia é sempre uma visão pessimista do que vai acontecer, então não sei se eu consideraria isso uma lacração. Agora tem muita coisa do tipo assim, como a gente pode falar, propaganda preditiva, vamos dizer assim, do tipo, todo mundo vai comer verme, esse tipo de coisa que a gente sempre fica com aquele pé atrás, né? Porque a gente sabe que Hollywood gosta de fazer a gente se acostumar com algumas ideias, né? Tem muitas homenagens do segundo filme pro primeiro. No segundo filme, por exemplo, em 2049, tem propaganda da Sony e do Atari. O Atari já faliu, né? Tudo bem que em 1982, o cara não sabia que a Atari ia falir, mas hoje a gente já sabe. Mas mesmo assim ele colocou lá, ou seja, é claramente uma homenagem ao Ridley Scott e o filme dele. Isso eu achei muito legal. Aí, a mulher holográfica que eu tô falando tanto é a tal Ana de Armas, que é uma mulher linda, né? Vocês devem ter visto, ela fez a Marilyn Monroe, fez vários filmes. Ela faz o papel de uma holografia, de uma, tipo, companheira. E é engraçado, né? Porque aí você já vê as coisas. O replicante, que é um robô, um androide, que teoricamente não tem alma, né? Teoricamente não tem, né? Ele também precisa de uma companhia fake, ou seja, tem uma hierarquia, né? Tem o homem, tem os replicantes que servem ao homem e tem a mulher holográfica que serve aos replicantes. Então é muito interessante isso também, como o filme vai fazendo essas coisas. Por isso que tem um pouco de linguagem metafórica aí também. Principalmente no primeiro filme, a gente não pode levar tudo ao pé da letra. E eu acho que no segundo também. Ele está falando aí de diferenças de adaptação, de diferenças de pessoas que são de outra raça, de outras tribos, vamos dizer assim, né? Tipo, de outras nacionalidades, que tem que se adaptar, por exemplo, um imigrante nos Estados Unidos, ou, por exemplo, né, as pessoas que têm que se adaptar à cultura, e que hoje a gente tem uma dificuldade com isso, porque a gente acha, não, o multiculturalismo é super legal, todo mundo tem que ter a sua cultura onde quer que ele vá. Então, se um muçulmano quiser fazer um bairro em que a mulher não pode passar no meio de Londres, aí tudo bem, porque é a cultura dele. E a gente sabe que não é assim, ou pelo menos para mim não deveria ser. Se você está num lugar, você se adapta um pouco àquilo. E de certa forma, sempre vai ter um certo preconceito àquelas pessoas que estão chegando. Isso é natural do ser humano também. Não é que seja uma coisa boa, mas é uma coisa que acontece. Então, eles falam, no primeiro filme principalmente, era muito claro que aqueles caras seriam uma raça inferior e os humanos, no caso, seriam uma raça que se acha superior. E a gente viu isso no Holocausto, a gente viu isso em vários momentos da história, e hoje a gente vê isso com os globalistas. Você acha que a gente não tem isso mais, mas a gente tem. Os globalistas, eles acham que são uma raça superior e que a gente é só um bando de reba que tem que comer verme mesmo e que tem que viver a nossa vida se der. Se não der, pode morrer também. Tem
eutanásia aí pra todo mundo. Então, assim, de certa forma, seria uma crítica a isso. Eu não sei se hoje em dia o cara fez isso pensando nisso, mas também é uma crítica a esse tipo de coisa. A dificuldade do ser humano que tem de se adaptar ao diferente. E a gente não vai ser hipócrita de dizer que isso não existe. A gente acha que a forma como a esquerda lidar com isso é ruim, mas existe, né? As pessoas, quando você vê o diferente, você precisa aceitar. Por isso que o cristianismo é tão legal, porque ele diz, não importa se você é vermelho, azul, homem, mulher, o que importa é se você aceita Cristo, se você aceitou a verdade. E aí você pode vir que você vai ser bem-vindo, enfim. Então, isso é uma coisa que está no filme, tá tanto no primeiro quanto no segundo. Isso é a parte mais metafórica, mais filosófica do filme. Agora, tem outra parte que é mais literal, que eu acho muito interessante também, que é o que faz a gente humano. O que faz a gente humano, qual é a diferença de um humano para um robô, né? Os robôs, eles não têm vontade, os robôs ou os replicantes, ou sei lá, não tem como uma coisa criada pelo homem ter vontade. A vontade é uma coisa especificamente humana e vem de Deus, vem da nossa alma. Cada pessoa que nasce, quando você nasce, tanto é que ela fala que nascer te dá uma alma, ela nasce, a alma, a gente não sabe o momento exato, para nós é na concepção, né? Mas existe uma alma ali que vai acompanhar a vida inteira, uma alma única. Então, um robô não pode ter vontade. A alma é que te dá essa vontade. O robô não teria nem a vontade de ser um ser humano. Ele não tem como ter essa vontade. Então, apesar de tudo, de ser um filme legal e tal, é um filme meio incoerente nesse sentido. A vontade de se tornar humano só existe porque nós somos humanos. A gente só se reconhece nesse robô aí, nesse androide ou nesse replicante, porque a gente tem essa vontade, mas ele nunca vai ter. O que ele vai fazer, que é o caso da mulher, por isso que eu falei tudo isso. Porque a mulher holográfica dele, quando a gente acompanha o filme, ela começa a se apaixonar pelo cara. E ele por ela. Então ele tem uma relação meio de um homem apaixonado, só que ele não pode encostar. É bonito até o negócio, porque ela chama uma outra mulher de verdade para ela ficar meio que holográfica em cima dela, e tem uma cena até interessante sobre isso. E ele sabe que aquilo não é ela, porque ela mesmo, a essência dela é o holograma, não é a mulher que está por trás dela. Então, enfim, aí ele se apaixona por ela e ela por ele, e ela fala coisas como eu te amo, eu sou tão feliz quando eu tô com você. Só que, se a gente olhando de fora, sabendo que um robô, um holograma não tem vontade, aquilo é só o que ele queria ouvir. Quando ela fala, por exemplo, pra ele, não, você é o escolhido, isso é o que estava na cabeça dele, é o que ele queria ouvir. E aí, sei lá, com que tecnologia o robô vai falando as coisas, o holograma, no caso, vai falando o que ele quer ouvir. E aí é uma das coisas do filme bem legais, porque você, quando ela morre, também, ó, mais uma aspa, que a antagonista, que é uma outra mulher, pisa lá na maquininha que faz ela existir, tipo desliga a maquininha, né? Ela fala, eu te amo e não sei o quê, e fica essa coisa no ar. Será que ela realmente tomou uma consciência e ama o cara, ou é uma coisa que é programada para isso e o cara vai lá? Então, eu tenho essa resposta fácil, porque como a alma só é possível na questão se você foi criado, né, criado por Deus, não por um homem, então ela não tem como ter alma, né? E essa é a grande questão da inteligência artificial, que o pessoal fala tanto. A inteligência artificial pode emular qualquer emoção, mas ela nunca vai ter medo, nunca vai ter nada disso. Se um robô pudesse replicar, se um replicante desse, que parece humano, perfeitamente humano, pudesse replicar com uma forma parecida com a nossa, sei lá, a gente coloca lá uns ovinhos na fêmea e coloca um carinha lá com outros espermatozoide fake lá e os dois se reproduzem e viram, ainda assim, são robôs que vão se reproduzir se Deus quiser, no seu plano maior, colocar uma alma naquela coisa, a gente vai descobrir com o tempo e sei lá se é possível, porque o homem não vai conseguir criar vida, a gente está tentando criar vida há muito tempo, a gente só cria o que já, por exemplo, você planta uma semente, você não está criando a vida, mas você faz a vida florescer, que é o que a gente faz quando a gente tem filho, a gente não cria aquela vida, a gente está lá, se junta e a vida floresce ali, porque tem alguma coisa além da gente que faz aquilo ser vida. Então, a gente não consegue fazer vida, a gente consegue produzir a vida, mas não fazê-la, não criar, né? A gente cocria. Então, para mim, é fácil. Ele simplesmente quebrou uma máquina, quebrou o iPad dele. E beleza, ela morreu,
né? Quebrou, compra outro e vai ter outra falando eu te amo do mesmo jeito. Quem vai mudar é a pessoa, se ele for humano também. Como ele é replicante, ele só vai emular isso. Então, é uma questão complicada se você acha que o ser humano não tem alma, que o ser humano é só é carne e memória e 0 e 1 e GTCA, né, que é o nosso da genética, né, que acham que a gente é só genética, a gente é umas letras ali. Mas mesmo assim, o que dá vontade, o que dá o nosso impulso de querer, o nosso impulso de querer... Uma coisa é querer manter a vida, que um robô pode querer manter a funcionalidade dele ali, porque ele foi programado para isso. Outra coisa é você querer, é você ter vontade. Isso é uma coisa que é só ser humano, né? Agora a gente vai para a criatura do médico maluco, que eu já falei um pouco, eu vou falar um pouco mais, né? Eles se sentem deuses, isso também é uma coisa que a gente vê hoje, né? Eles se sentem parte da criação, só que num sentido maior, eles acham que são maiores que Deus, porque eles criam aqueles... um deles, o Wallace, se chama de anjos. Eu chamo as minhas criações de anjos. E é engraçado porque o anjo, esse desejo de ser humano, é uma coisa muito explorada também. O filme Asas do Desejo e o filme Cidade dos Anjos conta a história de anjos que vêm para a Terra e sentem uma certa inveja do ser humano e querem sentir a vida como ser humano. E tem o nosso famoso anjo que se revoltou, né? Que se revoltou contra Deus. Ele também tem inveja do homem de certa forma, não do mesmo jeito, né? Não que ele queira ser o homem, mas ele quer ser amado por Deus como Deus ama o homem, né? Então, toda essa coisa de chamar os replicantes de anjo também tem um pouco dessa coisa, a vontade de ser humano, a vontade a inveja do ser humano, né? Então, isso também é um negócio bem legal. Tem um discursinho do tipo, cada salto, o Wallace fala, né? Cada salto da civilização foi construído explorando uma mão de obra descartável. É verdade, de certa forma, mas não é. Teve muitos saltos que foram de outras formas, foram com a inteligência, com a criação, com amor, né, enfim. Mas existiu na civilização, ainda existe hoje, a gente vê isso com os nossos queridos globalistas que querem fazer isso com a gente, de querer explorar uma mão de obra descartável mesmo, fazer das pessoas como se aborta aí, o feto é descartável, não precisamos de você, vamos diminuir as pessoas no mundo, mesmo que a população esteja diminuindo no mundo inteiro, praticamente, no Ocidente, né, no Japão também, ainda tem essa coisa, vai ser superpopulação, meu Deus, né, os malthusianos, né. Tem uma coisa interessante também que é a questão do nome, né, o K começa sendo chamado como K, mas quando ele começa a pensar que ele tem algo de humano, que ele é mais do que um replicante, ele ganha o nome da sua namorada, e ela chama ele de Joe, e quando ele vai falar com o Deckard, né, que é o que ele encontra, que ele achava que era o pai dele, mas não era, o Deckard pergunta, qual é o seu nome? Ele fala, K, ele fala, não, isso não é o nome... Esse é o seu código, qual é o seu nome mesmo? E ele fala Joe e tal. Então, a importância do nome, né, que Deus também criou o homem para nomear as coisas. Quando um replicante nomeia, mesmo que seja assim mesmo, ele está fazendo um papel humano também, né? Outra questão que fica, né, é o Deckard, tem uma hora que ele encontra o Wallace, e o Wallace oferece uma Rachel, uma outra Rachel, uma replicante nova, que é a Rachel, que ele era apaixonado, e fala, se você me falar onde está esse moleque aí, você pode ter de novo a sua querida, amada, que morreu no parto, e você pode viver com ela o resto da vida. Só que ele não aceita. E por que ele não aceita? Porque ele sabe que ali, mesmo ela sendo uma replicante, ele sabe que não é a mesma. Ou seja, existe algo único em cada ser humano que não pode ter em robô nenhum. Mas nesse caso aí, como é filme, a gente vai aceitar a premissa. Ele sabe que ela não é a mesma pessoa. Ele diz que é porque os olhos são diferentes e tal, é outra cor. Mas, no fundo, você está dizendo o seguinte, não adianta ter uma coisa idêntica se não tiver a essência, que é algo que os transhumanistas nunca vão entender. Tudo bem, eu morro, mas ponho minhas memórias numa outra coisa. Não, você não tem como fazer isso. Tem algo em você que não é nada disso, que não é o cérebro fazendo cosquinha, que não é o seu coração batendo, tem algo que transcende, certo? Bom, no final do filme, quando o filme está chegando no final,
quando ele descobre que ele não vai ser, que ele não é o cara, o filme mostra o que é a redenção, né? Ele perde tudo, ele perde a namorada, que é o que ele tinha ali antes de achar que ele era especial, era a única coisa que ele tinha, e depois ele perde o negócio dele ser o escolhido. O que seria o natural, né? Seria ele falar, então tá bom, vou viver, vou morrer, tanto faz, minha vida não interessa mais, mas ele consegue achar um sentido. A rebelde fala pra ele, morrer por uma causa é o que faz você humano, é uma das coisas que faz você humano, então talvez ele esteja buscando a humanidade dele ao se sacrificar pela causa, talvez. Mas ali ele mostra que ele é mais do que um replicante, apesar de que já falei tudo que eu acho sobre isso, né? Isso nunca vai acontecer por causa da questão da alma. Mas no filme ele fala que ele fala assim, não, eu quero ser mais, eu quero ser algo maior, né? Então ele vai buscar a redenção tentando salvar aquelas pessoas todas e fazer o pai dele encontrar, o pai dele, não é, a gente acha que é o pai dele o filme inteiro, mas fazer o Harrison Ford lá, o Deckard, encontrar a filha. É muito interessante que, como eu disse, o Ridley Scott inaugurou o gênero cyberpunk no cinema, mas o William Gibson, que escreveu o Neuromancer, que foi quem inaugurou o cyberpunk mesmo, na literatura e a linguagem, ele não tinha acabado de escrever o livro dele. Ele ficou muito preocupado quando ele foi no cinema e falou, vão achar que eu tô copiando o cara, né? Vão achar que eu escrevi meu livro inteiro pensando nesse filme. E pra você ver também como às vezes as coisas culturais acontecem meio ao mesmo tempo, é uma ideia que tá no ar. Eu acho que muito o artista é o cara que pesca um pouco o que tá no ar, e os dois meio que pescaram ao mesmo tempo. No final, as pessoas reconhecem que o William Gibson realmente é o cara que inventou, até porque o universo dele é muito mais aprofundado e tal. O Isaac Asimov, por exemplo, que é o cara que inventou as leis da robótica que eu falo no começo do vídeo, ele acreditava que a coisa mais perigosa em relação a robôs não é o fato deles, como eu falei, eles não têm uma alma, eles não vão ter vontade, não vão se revoltar contra a gente. É muito mais como os humanos reagem aos robôs. E olha, o Asimov entende de robótica, entende de robô. Então, o que a gente fala sempre sobre a inteligência artificial? Não é que a inteligência artificial não é um perigo em si, é como o ser humano vai olhar aquilo, porque hoje você vê as pessoas tratando o cachorro como gente, você vê as pessoas... Imagina se você tiver a possibilidade de ter um simulacro de pessoa que não tem alma, que não tem nada disso, que nem eu já falei, mas que emula tudo isso. O perigo maior está justamente em como a gente vai lidar com isso. De repente pessoas ficarem completamente solitárias achando que tem uma companhia, que é um holograma, ou que é um robô, ou que é uma coisa assim, entendeu? Então o próprio Isaac Asimov, ele dizia que o maior perigo não é a revolta das máquinas, mas sim a nossa insegurança e a violência que a gente pode causar com os robôs. E com esse pensamento final do grande Isaac Asimov, tem livros muito bons e muitos livros dele inspiraram filmes e filmes como o Eu, Robô, né? Entre outros, você pode procurar lá Isaac Asimov, filmes, você vai achar um monte. E é isso, né, gente? A gente sabe, o ser humano é diferente, porque é feito à imagem e semelhança. A gente não cansa de falar isso aqui, porque é verdade. Então, primeiro, não precisa morrer de medo dos robôs, o que a gente tem que morrer de medo é assim, se os caras que têm o poder quiserem usar o robô para escravizar a gente, aí sim. Mas robô escravinho, robô escravo não vai ter, ele pode até chorar, pode até fazer, mas se for robô, tudo bem, escraviza lá, porque não é escravizar, você só pode escravizar uma pessoa que tem alma. Enfim, dito isso, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo Cine Quinto e até mais. Não esqueçam de comentar, de me xingar, falar que eu entendi tudo errado ou de falar que vocês gostaram. Não esqueçam também de assinar o canal e de dar joinha, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Cine Quinto.